Boa noite, estamos aqui mais uma vez juntos nessa segunda-feira, tendo mais uma oportunidade de nos conectarmos uns com os outros, de levarmos as nossas frequências, de nos conectarmos com os nossos amigos da espiritualidade, que às segundas-feiras se disponibilizam e se colocam em nosso auxílio. E para iniciarmos equalizando e harmonizando as nossas frequências, vamos seguir o nosso protocolo de sempre e fechar os olhos. Inspirar profundamente, expirando e esvaziando os pulmões completamente, imaginando que esse ar que é eliminado carrega consigo todas as frequências em desequilíbrio, as densidades, as emoções em desarmonia, tudo aquilo que não pertence ao programa original do nosso sistema. E a gente preenche novamente o nosso sistema com ar puro que carrega paz, harmonia, tranquilidade, serenidade, como se fosse um grande reset do nosso sistema vibracional, trazendo energias mais sutis, auxiliando na elevação dos nossos padrões, padrões mentais, padrões emocionais, nossas posturas. E com esse movimento de inspiração e internalização de boas frequências, e seguido da expiração, vamos nos libertando das angústias que permearam o nosso dia, das ansiedades, das preocupações, dos medos, da pressa, da urgência, das inquietações. O nosso sistema mais equilibrado, vamos visualizar uma bola de luz branca, bem brilhante e perolada no topo da nossa cabeça, penetrando através do nosso chakra coronário, que fica no topo da cabeça, e descendo, percorrendo cada um dos nossos chakras, que são os nossos centros de força, em sentido dos pés, promovendo a harmonização de cada um desses chakras, na medida em que esse feixe de luz por eles passa. Ativando os chakras que precisam ser ativados, sedando aqueles que estão muito ativados e carregando nesse feixe as densidades em sentido do chão, e através dos nossos pés vamos visualizar esse feixe de luz transpondo o nosso corpo físico e seguindo em direção ao centro da Terra. Esse planeta que nos acolhe e que através dos seus elementos permite o nosso reequilibrar e a transmutação das energias que não pertencem ao nosso sistema. Vamos imaginar nossos corpos envoltos num lindo casulo de luz, sentir a paz em nosso coração, sentir serenidade, a abertura para recebermos tudo aquilo que nos é disponibilizado neste momento, e nos colocarmos entregues para receber e para fazermos essa troca tão valiosa que acontece às segundas-feiras aqui. Lentamente vamos
percebendo o nosso corpo físico, sentindo a ponta dos dedos, das mãos, as extremidades, os pés, nos apropriando do nosso corpo físico, abrindo os olhos. E com essa sensação de presença, podemos conversar, abrir nosso coração, nossa alma, para essa troca de informações que podem ser pequenos gatilhos, pequenas inspirações para nos motivar nos nossos processos de crescimento individuais. Vamos começar com uma leitura rápida, pequenininha, mas inspiradora. Eu vi um passarinho aprendendo a voar. Seus primeiros esforços foram muito fracos, mas à medida que ele usava mais e mais as suas asas, estas se fortaleciam e ficavam cada vez mais fortes. Ele não desistia, era persistente, até que ele conquistou a liberdade do voo e pôde se alçar a grandes alturas e voar longas distâncias, sem qualquer esforço, porque já era natural. E com esse textinho que eu achei extremamente inspirador, vamos começar o assunto de hoje, né? Um tema de reflexão, que é sobre a disciplina no nosso processo evolutivo. Muitas vezes nós temos dificuldades de entender o funcionamento do processo evolutivo. Ou a gente se equivoca ou não tem consciência de que o processo evolutivo demanda a nossa autorresponsabilidade, o nosso comprometimento. E para evoluir, não basta existir, não basta passarmos pela vida ou termos essa experiência nesse plano, sem que o aprendizado realmente aconteça. E os aprendizados, todos eles, só acontecem com disciplina. Por isso eu achei, baseado numa leitura que eu fiz hoje pela manhã, que seria bem pertinente falarmos desse assunto, a importância da disciplina no processo evolutivo. É claro que a gente parte sempre do princípio de que somos seres energéticos, espirituais, que estamos numa experiência de aprendizado. Essa é a nossa base de compreensão para conseguir expandir a compreensão sobre o que vem além disso. Porque se nós não nos enxergarmos assim, e enxergarmos que a nossa existência se restringe ao período do nosso nascimento, à nossa morte, fica limitado entendermos o que é o processo evolutivo amplo e real e como nos conduzimos ao longo desse processo. E os porquês e os como as lições se apresentam para nós. Ok? Então, diante dessa premissa, da qual a gente parte sempre, eu sei que às vezes fica repetitivo, mas isso é a nossa essência existencial, então a gente acaba sempre voltando nela, como princípio de tudo que a gente fala. É importante a gente ter um olhar, ou talvez seja didático a gente ter um olhar, de que vivemos numa escola. Essa nossa existência é uma grande escola. E que nessa escola nós estamos aqui para vivermos experiências que vão nos proporcionar aprendizados. E como toda escola, estamos sujeitos a regras, precisamos ter determinadas posturas, precisamos ter determinadas atitudes para que os nossos aprendizados sejam eficientes. A gente sabe que muitas pessoas frequentam escolas, terminam os ciclos escolares, obtêm determinados diplomas e eventualmente não internalizaram ou não aprenderam com eficiência. Então, o mero passar pela escola não é sinônimo de aprendizado efetivo. E ao contrário das escolas materiais, que muitas vezes a gente consegue se esquivar de alguns aprendizados e ainda assim concluir o curso, na escola evolutiva
isso não acontece. As nossas pendências, as nossas dependências ficam lá anotadinhas para que sejam cuidadas em algum outro momento. Então é importantíssimo a gente ter a consciência de que vivemos num aprendizado constante, contínuo. E é nisso que consiste o nosso processo evolutivo. Constante aprendizado. Olhar para a escola achando que a gente vai terminar um ciclo e que chegando naquele ciclo nunca mais vamos estudar é infantil, assim como uma criança. Eu sempre faço paralelos com as crianças, porque eu nos vejo, né? Eu nos vejo seres espirituais neste nível evolutivo como os adultos enxergam as crianças. Então eu sempre trago essa imagem que eu acho que ela é bem elucidativa. A gente conversa com crianças pequenas de 7, 8 anos, eles falam que o sonho deles é finalizar o colegial, porque eles não vão ter que estudar nunca mais. Ou querem acabar a faculdade para nunca mais ter que estudar. E a gente já percebeu, nós adultos, sabemos que não é assim. A gente acaba o colegial, acaba a faculdade, faz pós-graduação e o aprendizado é constante. Nós estamos sempre tendo que procurar aprimoramentos, sempre buscar mais conhecimento. Porque senão a gente estagna. Estagna profissionalmente na vida material, mas estagna espiritualmente, em termos evolutivos. Existem casos, né? A gente sabe de espíritos que estão num processo de estagnação. Chegaram a um determinado ponto de evolução e falaram assim, tá bom por aqui. E se estacionam numa zona de conforto. Porque o livre-arbítrio, até determinado ponto, permite isso. Até que em algum momento o incômodo vai acontecer para tirar daquela zona de conforto e fazer com que, promover a oportunidade de que o processo evolutivo continue. Então, a partir do ponto, né, do momento em que a gente entende que o nosso processo evolutivo ele é constante, contínuo e se estende para a eternidade, para a nossa existência espiritual, não se encerra nesta existência física, nós passamos a mudar o enfoque e o olhar para as situações da vida. A gente passa a olhar as situações da vida como constantes oportunidades de aprendimento. De aprendizado. Gente, desculpa. Constantes oportunidades de aprendizado. A gente começa a olhar que tudo o que acontece é uma grande oportunidade. Tenha aos nossos olhos uma conotação positiva ou uma conotação negativa. Para nós, sempre é uma possibilidade de aprendizado, ou seja, de evolução. Então, ficamos mais lúcidos, mais atentos, mais serenos diante das situações, deixamos de ser birrentos, deixamos de ficar revoltados. Isso teoricamente, porque temos nossas quedas e a gente vai falar disso, porque o processo de aprendizado é oscilante também. Então, para assimilarmos os nossos aprendizados novos, aquilo que nos faz crescer, nós precisamos ter essa consciência de que somos crianças e não estamos objetivando ter nosso doutorado já. É um projeto, mas não é para já. Por hoje, para agora, o nosso objetivo é ser hoje melhor do que eu fui ontem. Amanhã, dá um passinho de formiga no sentido de ser melhor do que eu fui hoje. Talvez não cometer mais os mesmos erros que eu cometi hoje. Ou se cometi erros hoje dos quais eu não tive consciência, amanhã ter um olhar para conseguir reconhecer os erros. A evolução acontece de uma maneira muito sutil e muitas vezes de uma maneira muito natural. E muitas vezes temos a sensação de que a gente não está saindo do lugar.
Mas se nós tivermos essa abertura para compreender que tudo é uma oportunidade, olhares atentos, lucidez, abertura de consciência, a gente vai percebendo que ao longo do nosso dia, pequenas ocorrências cotidianas se mostram grandes possibilidades de lições. E o nosso crescimento vai se dando de forma leve, sem aquela obrigação, sem aquela eu tenho que obter meu doutorado, eu tenho que obter porque fulano já está com mestrado, porque fulano tem seu processo. Sabe-se lá quantas existências esse fulano já teve para chegar onde ele está. Ele já passou certamente pelo mesmo estágio em que nós estamos. Ou talvez seja uma leitura nossa sobre a evolução do fulano, ele nem esteja tão lá ainda. Vamos olhar para o nosso processo, com disciplina para o nosso processo. Porque o nosso processo, o meu processo hoje, é ser melhor hoje do que eu fui ontem. E isso basta em termos evolutivos. Eu não posso me conformar em ser hoje tão bom quanto eu fui ontem e achar que isso basta. Mas eu não preciso ser 10 vezes melhor, um pouco melhor. Venci alguma coisa hoje, fiz algo melhor, consegui ter um olhar diferente, embora eu não tenha conseguido ter uma atitude diferente, tá ótimo. Amanhã eu tento ter atitude diferente. E assim a gente vai seguindo. Também com compaixão, com amor próprio, entendendo que os nossos processos acontecem no tempo que eles têm que acontecer, desde que nós nos coloquemos abertos para vivenciar esses processos. Para isso, a gente tem que estar aberto para o novo, porque o aprendizado é sempre novo. Ser melhor amanhã do que eu fui hoje consiste em fazer algo diferente, ou aceitar de forma diferente. Então, a abertura para o novo é fundamental, é uma parte inerente ao processo, sem a qual a gente não consegue. Então a gente tem que se abrir para o novo, se abrir para a mudança, desejar a mudança, desejar o novo, permitir que isso entre na nossa vida, sem julgamento do que eu acho ou que eu deixo de achar, porque se o universo trouxe aquela experiência para nós, é porque aquela experiência é adequada e necessária para o nosso estágio evolutivo. Tá? Temos que ter essa disposição para aceitar o que a vida traz para a gente, o que a escola traz para a gente. Quando a gente se matricula numa escola, a gente não fica escolhendo, depois que eu entrei na escola, o que eu quero fazer, o que eu vou deixar de fazer. A gente escolhe o curso que vai fazer, escolhe eventualmente uma grade que a gente vai fazer. E isso tudo, em termos evolutivos, é o nosso projeto evolutivo, o nosso projeto reencarnatório. Uma vez matriculado na escola, uma vez escolhido o curso, não cabe a nós mais falar, não quero mais fazer essa matéria, não quero mais esse desafio. A matéria vai se apresentar, o desafio vai se apresentar. Nós teremos o livre-arbítrio de nos recusarmos a esse processo que nós mesmos escolhemos, entendendo que é adequado e vai nos propiciar uma alavancagem no nosso processo evolutivo. Então a matrícula está feita, estamos aqui, as oportunidades estão aparecendo, vamos aproveitar. Porque senão essa nova lição, essa mesma lição vai se apresentar de uma nova forma. Porque se nós, na nossa consciência, enquanto trabalhamos no nosso projeto evolutivo, escolhemos essas experiências, entendemos que elas eram necessárias, é o nosso ego, o nosso eu inferior que está nesse momento nos boicotando da evolução. Então vamos ter disciplina para encarar aquilo que nos propusemos e falar, estou no curso, tem que ser feito, será feito da melhor forma. E aí, a forma como a gente encara as situações que se apresentam faz
toda a diferença. A nossa atitude diante das ocorrências e das experiências que chegam para nós modifica absolutamente tudo, porque entra o nosso livre-arbítrio e nós podemos nos colocar abertos e dispostos ou fechados e birrentos diante da situação, birrentos, revoltados, como crianças. É uma criança que diante da tarefa que chegou da escola, cruza o bracinho e fala: não quero fazer, não gosto de escrever, não gosto de caligrafia, não gosto disso, não gosto daquilo e não quero fazer. Ela vai ter que fazer. Como pais que somos, qual é a nossa postura diante daquela criança? Faça, é importante para você, é necessário para você. O mesmo acontece com a gente. Nos colocamos muitas vezes como crianças birrentas diante das experiências. E o que a gente fala para os filhos? Senta de uma vez, faz de uma vez, resolve, não precisa fazer de novo. Idem para nós. Está aqui a situação, está aqui a oportunidade de aprendizado. Vamos nos abrir, receber, acolher, fazer daquilo melhor. Passou, a lição vai embora, ela não vai se reapresentar mais, porque está superada. Então, esse nosso processo de disciplina, nosso processo evolutivo demanda muita disciplina. E disciplina é a conjunção do desejo que nós temos, desejo de evoluir, a vontade de ser melhor. Isso é um ímpeto da nossa centelha divina, de ser tudo o que pode ser, de trabalhar todo o seu potencial. Então, o desejo, foco, que são os nossos nortes, né? Para onde estamos indo, para onde queremos ir, para onde queremos chegar. Queremos ser melhores e temos capacidade para isso. Determinação, sabemos que é para lá que a gente vai. Está determinado apesar dos pesares. Estamos determinados ao aprendizado, independente de quais sejam as lições que vão vir para esse aprendizado. Persistência, porque não é na primeira que a gente aprende. Muitas vezes a gente precisa de mais de uma repetição daquela mesma lição. Então precisamos persistir e a gente faz, não consegue concluir e tem que refazer. E compreensão. E a compreensão acho que é muito importante, ela tem a ver com as nossas limitações, ela tem a ver com o nosso amor próprio, é uma compreensão de que nós somos oscilantes, que nós somos seres duais, que vivemos as nossas polaridades e assim sendo o nosso processo evolutivo é oscilante. A gente se determina, a gente tem o desejo, a gente tem o foco, a gente tem a determinação, a gente tem a persistência e de repente a gente cai. Então a gente começa um processo de ascendência, estou evoluindo, estou me vendo melhor, chega em determinada lição, a gente dá aquela escorregada e vai parar lá embaixo. Quando a gente tem compreensão de que o nosso processo é oscilante, a gente sabe que o próximo passo é uma nova ascendente, é uma possibilidade de uma nova ascendência, desde que a gente tenha o desejo, foco, determinação e persistência, a gente volta aqui e vai cair de novo, e vai de novo, e vai cair de novo. Cada vez a queda é menor. Assim como o pássaro, que cada vez foi fortalecendo a asa até o momento do voo se tornar natural, o nosso momento, nosso processo evolutivo, ele vai da queda profunda, vai diminuindo, até que as quedas são menores. E a compreensão com as nossas quedas talvez seja um dos grandes pontos em que a gente tem que ter um olhar e focar, para saber para onde a gente tem que voltar. Porque muita gente, diante da queda, desiste e não vê mais a possibilidade de ascender. Muitas pessoas imaginam que o processo evolutivo é sempre uma reta ascendente, sempre mais e mais e mais. Não, a gente tem quedas e tá tudo bem. Caiu, respira, levanta e vamos.
Acho que era isso que eu queria falar hoje. Vou fazer a leitura de hoje para a gente poder encerrar. Se você se recusar a aprender uma lição de uma maneira, ela será reapresentada de outra maneira. Existe sempre uma maneira fácil, mas se você se recusar a aceitá-la, ela lhe será reapresentada de uma maneira mais difícil e complicada. Por que não aprender logo do jeito mais fácil? Por que não ser como uma criancinha ansiosa por aprender e receptiva a tudo o que está acontecendo em sua vida? Por que não se desdobrar naturalmente com tudo o que está acontecendo à sua volta? Esse é o meu plano para você. Por que torná-lo desnecessariamente difícil? Agindo assim, você só consegue atrasar o seu progresso. Quando você aprender a me colocar sempre em primeiro lugar, você perceberá que tudo se encaixa perfeitamente. É o olhar expandido sobre o nosso processo evolutivo, que está sempre conduzido pelas leis universais, por uma fonte superior, por uma força maior, que sabe o que nós necessitamos, assim como os pais sabem o que os filhos precisam naquele momento. Eu espero que tenha contribuído com a noite de vocês, com um pouco mais de compreensão. Agradeço a companhia, desejo que seja uma linda semana para todos e que essas frequências que recebemos nessa noite permeiem a semana, permeiem as famílias de vocês e possam reverberar por onde quer que vocês estejam. E a gente segue firme, disciplinando os nossos processos. Que assim seja e gratidão pela companhia.